Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom dia. Alguns dias que estamos sem a nossa escola bíblica dominical, né? Mas no domingo passado o pastor Francisco resgatou, né, as aulas, mesmo que à distância, trouxe um estudo para nós, né, de grande crescimento para todos nós. E hoje eu venho retomar com vocês a aula de número 5 da sala dos adultos e jovens, dos jovens e adultos, a classe que a professora Paula e o professor Marcelo trabalham com vocês. Então hoje eu venho retomar, nós vamos estar na lição 5, para quem tem a apostila, é a lição de número 5 então. E nessa lição nós vamos falar sobre o discípulo e a oração. Oração que é algo inerente ao crente, que é de fundamental importância para nós nos mantermos aquecidos, manter nossa fé ali na presença do nosso Deus. Já que estamos falando de oração, antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos fazer uma oração para que Deus esteja conosco nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos falando do Teu nome. Pedimos ao Senhor de todo o coração que esteja presente conosco, que nos conceda momentos de crescimento na Tua presença. Que tudo corra bem conforme a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Então vamos lá. Peço para que os irmãos abram as Bíblias lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Esse versículo ele é bastante interessante, porque ele nos fala assim: orai sem cessar. Então nós vemos ali uma orientação para que a oração ela não cesse, que nós estejamos sempre em oração. Então isso é bastante importante. Por esse versículo nós já podemos compreender a importância da oração, né? Se devemos orar sem cessar, é porque ela ocupa uma posição de destaque na vida do crente. Nós sabemos que crente e oração é uma coisa que tem que caminhar juntas, né? Eu brinco que existe uma máxima: se é crente, logo ora. Então, se a pessoa se diz crente, nós entendemos que ela ora. Por quê? Porque é necessário. Não há como construirmos uma vida com Deus sem a oração. E eu convido os irmãos então para vir nessa reflexão comigo, para que nós venhamos compreender um pouquinho mais do que é a oração, de qual a importância de estarmos ali nos dedicando na oração e qual é a forma correta, se existe uma forma correta, né? Um momento ideal para a oração, um local ideal. Vamos tentar compreender esses detalhes que corriqueiramente a gente acaba não refletindo, acaba não pensando nessas questões. Então vamos lá. Nós temos aqui, eu pergunto para vocês o que significa oração. O estudo ele nos traz que a oração ela é um exercício espiritual. Nós sabemos que o exercício ele não possui fim em si mesmo. Todo o exercício ele não possui um fim em si mesmo. Nós o executamos porque buscamos algo. Buscamos por meio dele alcançar um resultado. Quando limpamos nossa casa, por exemplo, nós não a limpamos porque gostamos de limpar. Nós a limpamos porque buscamos um resultado. Casa limpa. Pelo menos no meu caso, eu gosto do resultado. O processo nem tanto, mas tudo bem. Atividade física, por exemplo. Nós vamos à academia porque entendemos a necessidade da saúde para o nosso corpo físico, né? Nós entendemos a necessidade que o corpo precisa de movimento, ou porque você busca ter um corpo mais elegante. Então, assim, há um objetivo por trás daquele exercício, daquela ação. Então, não possui fim em si mesmo. Então, nós pensamos na oração. Se ela é um exercício, ela tem um fim por trás dela, um objetivo. E qual seria esse objetivo? Eu listei duas coisas que eu considerei assim de extrema importância do ponto de vista do exercício espiritual, no caso a oração. Nós oramos primeiramente, não podemos esquecer, primeiramente porque nós queremos adorar o nosso Deus, nós queremos engrandecer o nosso Deus, enaltecê-lo, declarar que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Porque a nossa alma, ela clama, ela anseia por glorificar o nome do nosso Deus. Então, o primeiro
razão de ser da oração. É render glórias e louvores ao nome do nosso Deus. Segundo ponto importante da oração é que por meio da oração nós podemos apresentar a Deus as nossas petições, apresentar a Deus as nossas necessidades. Então, assim, 2 pontos, existem outros, existem vários, mas os 2 pontos que eu considerei mais pertinentes, essas 2 vertentes da oração, que é glorificar, enaltecer, agradecer o nome do nosso Deus pelo ar que respiramos, pela graça da vida que recebemos. Né? Nós temos ali na oração, a oração nos possibilita isso. E segundo, as nossas petições que nós levamos diante do Pai. Não podemos nunca esquecer de agradecer. A oração ela tem essa função de nós estarmos sempre agradecendo a Deus. Precisamos expressar gratidão a Ele, porque Ele na sua grandiosidade nos aceita, nos ama e Ele quer que nós o buscamos de todo o nosso coração. Então, devemos usar a oração, fazer uso da oração com esse propósito. Se a oração ela é um meio pelo qual nós conseguimos construir uma comunhão, uma vida com Deus, logo entendemos que tem que ser constante, que a oração realmente nós temos que orar sem cessar, porque se queremos vida com Deus, temos que orar, temos que falar com Ele. Sabemos que seja qual for o tipo, se você quer estabelecer algum tipo de relacionamento, você precisa se comunicar. É necessário que haja a comunicação. E a comunicação entre nós e Deus é por meio da oração. Então, se nós queremos construir uma vida com Ele, uma comunhão com Deus, nós precisamos orar. E orar da forma correta. Porque sim, existe uma forma correta de orar. Eu não posso pensar que a oração é algo tão superficial, que a oração é algo tão banal. Não, a oração ela precisa acontecer e precisa acontecer da forma correta. Então eu chamo vocês para nós adentrarmos e compreendermos qual é essa forma correta. Se ela é esse ato de conversar com Deus, eu não posso me achegar a Deus de qualquer jeito, né? Lá em Filipenses 4 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, nós precisamos apresentar os nossos pedidos a Deus, mas com ação de graças, sempre, sempre. Não podemos esquecer nunca de agradecê-lo. Então, Filipenses 4 e 6, nós temos aqui uma confirmação da oração, que nós podemos sim, aos pés do nosso Deus, deixar ali as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos, tudo que as situações que nos aprisionam, né? Nós podemos deixar ali aos pés do nosso Deus, mas nunca esquecer de render graça, de glorificar, de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele é, né, em nós. Orar é ter comunhão com Deus? Orar é ter comunhão com Deus, né? Como eu comecei a dizer, se é crente, logo ora. Essa precisa ser uma máxima verdadeira. Orar, ela é uma forma de termos essa vida com Deus. Lá em Gênesis 5 e 24, nós temos a figura de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque, ele é um homem bastante especial. A Bíblia, ela diz assim, que Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Então, entendemos que Enoque, ele foi arrebatado por Deus, porque ele andou com Deus e não foi mais visto. Então, assim, a ideia, o andou com Deus me remete à ideia de movimento, me leva a acreditar que não foi uma situação, que ele vivia uma vida constante, de constante interação ali com Deus. Então a palavra diz que ele andou com Deus. É muito forte esse termo, é muito especial se você começar a refletir. Olha só, lá em Gênesis 5 e 24, olha só como a palavra vem e nos diz: viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ele foi um homem de oração, afinal ele andou com Deus, né? Que exemplo temos aqui de
de uma pessoa, como diz o versículo ali de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, dessa constância, dessa insistência. Aí pode haver uma compreensão errônea em termos da oração, porque nós temos algumas falsas ideias de que orar é uma repetição. É aquele texto que você memoriza, que todos memorizam e ficam ali repetindo, todo mundo junto, numa sequência ali, sem muita compreensão, sem refletir muito naquilo que está falando. Isso não é oração, tá? A oração não é um mantra que você repete ali, sem consciência, sem compreender, sem ter muita compreensão, sem aquilo ter saído realmente de você. Você simplesmente está repetindo algo que você memorizou. Isso não é oração, tá? Vamos desconstruir essa ideia então. Nós temos Aí você vai falar assim, mas e a oração do Pai Nosso, né? Nós temos lá a oração que Jesus deixou, o exemplo, né? Quando ele deixa um exemplo de oração para os discípulos. Os discípulos pediram que eles lhe ensinassem como orar. E aí Jesus disse, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós temos aqui nesta oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6 e 7, Mateus 6 e 9 até o versículo 13, nós temos esse modelo de oração, um esboço para que nós venhamos compreender de que forma devemos orar. Mas não que devemos ficar repetindo insistentemente desta forma. Foi um exemplo. Exemplo, você parte dele e você vai construindo em cima dele, né? Mas você não fica preso do exemplo. Não é só aquilo que eu devo fazer. Eu vou construindo de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu vou sentindo no meu coração, tá? Então, não podemos confundir oração com mantra, com uma coisa ali estanque, tá bom? Olha que interessante, porque aí você pode pensar assim, mas antes mesmo de pedir, Deus ele já sabe o que nós estamos querendo, o que nós estamos precisando. Porque lá em Mateus 6 e 7 diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então nós estamos diante de um Deus onipresente, um Deus onisciente, que sabe, que conhece todas as coisas. Aí você vai falar assim, então por que eu orar? Né? Nosso Deus é onipresente, é onisciente, ele já sabe, já conhece a minha necessidade. Mas eu digo para vocês que Deus ele espera que nós venhamos orar. É uma ordenança de Deus que nós venhamos orar. E esse texto ele é interessante porque o que ele nos traz? A palavra fala, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então não é pelo muito falar, não é pela eloquência, não é pela minha capacidade de colocar as palavras que eu vou alcançar o meu objetivo, que a minha oração será alcançará o trono de glória do nosso Deus. Não é pelo muito falar, não é pela eloquência, não é pela capacidade de ordenar, de coordenar as palavras, e sim pela minha fé. Eu preciso crer naquilo que eu estou fazendo, precisa ser de todo o coração. Aquilo que eu apresento para Deus precisa sair do meu coração para Deus. Não pode ser uma coisa mecânica, não pode ser uma coisa já imposta ali a mim, sabe? Precisa ser algo que realmente flui do meu coração, mediante a fé. Sempre é necessário fé. Aí vocês me dizem assim, se Deus já sabe antes mesmo de eu pedir, não vou orar. Mas vamos ver o que diz lá em Tiago 4:2. Olha o que diz. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem.
Ou seja, é feito toda uma batalha, é feito toda uma dificuldade, enfrenta-se guerras, enfrenta-se batalhas, há confrontos para tentar obter desejos, obter petições, mas não alcançam. Por quê? Porque eles não pedem. Então, assim, Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele espera que nós venhamos pedir, que nós venhamos diante dEle. Nós sabemos que a relação com Deus, ela não é uma relação unilateral. Nós sabemos que há a nossa parte, que nós precisamos fazer também a nossa parte. E a oração é uma das coisas que nos cabe fazer, seja para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, seja para levar até eles as nossas petições, as nossas causas, as nossas angústias, deixar aos pés dele as nossas dificuldades. Nós temos ainda aqui em Tiago 1:6, o que nos diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, mais uma vez, nós vemos que é para pedir, mas não é de qualquer jeito. Não é de forma mecânica, não é de forma imposta. É de uma forma que eu venha me expressar, que eu venha falar com Deus. É essa comunhão, é essa vida com Deus que eu vou construindo por meio da oração. Então, assim, eu posso pedir, eu devo pedir, mas eu preciso crer, eu preciso ter fé naquilo que eu estou pedindo. Eu preciso acreditar que o meu Deus está me ouvindo e que Ele é Deus, que Ele não falha, que Ele é fiel, justo e verdadeiro. E então, quando eu peço e peço da forma correta, com fé, certamente eu serei atendido. Nós precisamos pedir, mas nós precisamos pedir com sabedoria também. Eu não posso chegar na presença do meu Deus para falar assim: Senhor, eu não gosto daquele fulano, eu não gosto daquela pessoa, eu quero que aquela pessoa sofra. Não é dessa forma. Deus não vai, jamais vai atender essa oração. Eu preciso pedir, mas eu preciso pedir da forma correta. Eu preciso ter compreensão daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou falando com Deus. Então, assim, pedir, mas pedir da forma correta e pedir com fé, para que nós venhamos alcançar, né, ter êxito na nossa oração. E quando ele fala aqui que eu não posso ser semelhante à onda do mar, que ela é levada, ela é agitada pelo vento. Se eu pedir, eu preciso me manter firme na minha fé, crente na minha oração, crente na minha petição, que eu pedi a Deus. Afinal de contas, eu não pedi para qualquer um, eu pedi para Deus. Então, se eu pedir para Deus uma cura, ainda que as pessoas me digam que aquela doença é incurável, eu preciso me manter firme, porque se for o melhor para mim, Deus vai me conceder a cura. Se for aquilo que está no coração de Deus, eu vou alcançar. Então, eu preciso me manter firme, crente, com fé, sabe? Na certeza de que Ele é fiel, justo e verdadeiro, de que Ele não toma o culpado por inocente. Então, a ideia é essa, é pedir, mas pedir com fé. Quando eu oro para glorificar o nome do meu Deus, eu oro com fervor, eu oro com amor, eu derramo meu coração diante do Pai, porque é isso que eu sinto, é esse meu desejo da adoração, é isso que vai fazer toda a diferença, ok? Aí eu vou falar para você, se a oração é um exercício espiritual, o exercício ele requer um trabalhar do corpo, né? Então, assim, existe uma expressão física na oração. Nós podemos orar de algumas formas. Eu digo para vocês assim: podemos orar de joelhos? Sim, sabemos que podemos orar de joelhos, amém? Podemos orar em pé? Glória a Deus, oramos sempre em pé, né, na igreja, às vezes de joelho, mas muitas vezes em pé. E deitado? Eis a questão, será que eu posso orar deitado? Será que orar deitado é coisa de crente preguiçoso? Será? Será que Deus ouve a oração daquele crente que está deitado? Vamos descobrir. Olha lá, vamos ver quem orou de joelho, um dos exemplos que nós temos na Bíblia que orou de joelho. Está lá em Efésios 3:14. Nós temos a figura de Paulo. Paulo, a palavra diz que ele orou. Olha, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça. Então, Paulo é uma figura que orou de joelho. É um exemplo para nós seguirmos. Então, sim, podemos orar de joelhos. Seremos atendidos também pela nossa oração de joelho. E em pé? Vamos descobrir quem orou em pé?
Nós temos aqui lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Nesse ato de fé, o rei Josafá recebeu a resposta do Senhor imediatamente. Então o texto nos mostra que ele foi atendido, né, numa oração em pé. Ele se colocou diante do Senhor para fazer uma petição e ele alcançou em pé. Então nós vemos que o fato dele estar em pé não impediu de alcançar êxito ali na oração. Então sabemos que podemos sim orarmos a Deus em pé. E deitado? Será? Vamos ver quem orou deitado? Lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3, nós temos a figura do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava enfermo, né, sobre a cama, e eis que já estava enfermo sobre a cama, eis que vem o profeta Isaías e traz para ele uma profecia não tão agradável assim. Eis que ele traz uma mensagem da parte do Senhor, dizendo que o rei Ezequias iria morrer, iria falecer. E o rei Ezequias, ele não aceitou muito essa profecia, ele queria viver mais. E aí, ali deitadinho, né, onde ele estava, enfermo, ele virou para a parede, diz a palavra, né, lá em 2 Reis 20, versículo 2 e versículo 3, que ele orou, ele clamou a Deus, e Deus o atendeu. Deus tanto o atendeu que acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Olha que interessante, uma oração ali deitado. Mas o que fez a diferença na vida do rei Ezequias? Foi a fé, ele creu naquela oração, ele creu que Deus o ouviria. E então ele foi abençoado com mais 15 anos de vida. Então nós aqui compreendemos que podemos sim orar em pé, de joelhos, deitado. O que vai fazer muita diferença é o nosso coração, é a nossa fé, tá bom? E quanto ao local? Será que eu posso orar em qualquer lugar? Será que eu preciso ter um local específico? Nós sabemos que em casa a gente sempre gosta de ter um lugarzinho, né, onde a gente passa ali o nosso tempo com Deus. Todavia, nem sempre é possível, né? Às vezes nós passamos muitas horas no trabalho, às vezes muitas horas no trânsito, e às vezes a gente precisa buscar alternativas para ter um tempo a mais de oração com Deus. Então, vamos descobrir se nós podemos orar nesses outros lugares. Lá em Mateus 21 e 13, a palavra do Senhor, ela diz assim, que a minha casa será chamada casa de oração. Então, né, nós já sabemos que a igreja é um local de oração, o templo do Senhor é casa de oração. Então, devemos sim orar no templo, né? E no particular, lá em Mateus 6 e 6, a palavra do Senhor diz assim: mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós temos então no Sermão da Montanha que Jesus ensina a oração feita no secreto, e diz que ela é ouvida por Deus. E nesse momento nós podemos expor as nossas angústias. É naquele momento que nós estamos ali no secreto que nós nos prostramos e nós adoramos o nosso Deus e nós o glorificamos por tudo que Ele é, pela grandiosidade dEle, pela tamanha misericórdia que Ele derrama sobre nossas vidas. Então sim, a oração no secreto, ela é válida. Aquele momento que nós temos a sós com Deus, que nós nos debruçamos, é um momento muito precioso na presença do nosso Deus. E ela é ouvida, o Senhor ouve a oração do secreto. E a oração dos grupos familiares? Será que ela é ouvida? Então nós temos aqui, a oração no templo, a oração no particular e a oração nos grupos, nos pequenos grupos, nos grupos celulares. Nós sabemos que hoje não estamos tendo as células, mas nós sabemos
a importância da célula para a nossa vida, né? Qual é importante esse momento de estabelecermos ali comunhão, estarmos em oração nos nossos pequenos grupos. Isso fortalece a convivência, mas também fortalece a nossa fé. Nós vamos crescendo em união uns com os outros. Isso é muito importante. Isso é de fundamental importância. Nós temos então os pequenos grupos. Hoje está muito comum, né? Nós estamos tendo bastante cultos domésticos, porque estamos em isolamento social, em distanciamento social, e por conta disso os cultos nas casas está uma coisa bem mais frequente do que a gente via anterior à pandemia, né? E lá em Atos 12:12 nós temos um exemplo muito lindo de um grupo em oração. A palavra diz que eles se reuniam na casa da irmã Maria, que era mãe do evangelista Marcos, e a palavra diz que eles oravam, eles se reuniam em oração nesse local, e a presença de Deus era constante nesse lugar. A tal ponto que eles passavam por um momento de grande perseguição. O pessoal falava do amor de Deus. Nós temos a figura de Pedro e de Tiago que estavam presos, haviam sido presos, né, a mando de Herodes, e já havia decretado a morte, Tiago já havia sido morto, e também já havia mandado eles marcarem a data da morte de Pedro. Então esses dois estavam ali na prisão. Mandou matar Tiago e marcar a data da morte de Pedro. Eles não tinham, assim, nessa época, esse pessoal que se reunia em oração, eles não tinham um templo construído. Então, por isso, eles se reuniam muito nas casas. Era muito comum. E eis que nesse momento em que nós temos os dois presos, Pedro e Tiago, eles estão reunidos na casa dessa irmã Maria em oração, e eis que um anjo visita Pedro na prisão e ele é liberto, esse anjo liberta Pedro na prisão. E isso é uma prova muito real, muito verdadeira, de que a oração dos pequenos grupos é atendida sim, que é importante estarmos nesses pequenos grupos em oração, porque isso move os céus. Amém? E quanto ao momento do dia, existe um momento ideal? Existe um momento específico para a oração? Será? Olha só. A Bíblia diz que ao deitar-se, nós devemos orar, que ao levantar-se, ou seja, sempre. Vamos abrir lá no Salmo 4:8. Salmo 4:8 diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então entendemos aqui a importância de estarmos em oração antes de dormir, porque é nesse momento que nós vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, é nesse momento que nós vamos agradecer a Deus pela provisão, pelo sustento, pelos livramentos que Ele derramou sobre a nossa vida. Então é importante orarmos ao deitar. E ao levantar, será que é importante nós orarmos? Lá em Salmo 5, no versículo 3, diz assim, De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, nesse momento que nós vamos agradecer a Deus pela nossa noite, por ter guardado o nosso sono, né? É nesse momento que nós vamos pedir a Deus que abençoe o nosso dia, que seja um dia tranquilo, na paz do Senhor, que Ele venha nos livrar de todo o mal, de toda cilada. Então é importante orarmos ao deitar, é importante orarmos ao levantar, é bíblico, tá bom? É importante orarmos sem cessar, orarmos o tempo todo e orarmos com fé, orarmos rendendo ação de graça ao nosso Deus. Essa é a forma correta. Seja em pé, seja deitado, seja de joelhos. Eu gosto muito de orar deitado, eu gosto muito de orar deitado de bruço. É dessa forma que eu me sinto mais entregue na presença do meu Deus. É uma coisa que eu já faço há bastante tempo e eu gosto muito. Eu me sinto assim, é a forma que eu me sinto mais confortável para orar. E cada um vai descobrir a sua forma e que seja sempre, sabe? Que a oração seja constante, que ela não cesse. E que nós venhamos sempre estar intercedendo uns pelos outros, para que a misericórdia do Senhor esteja sempre nos alcançando. Amém? E o que nós podemos alcançar por meio da oração? Nós sabemos que Jesus recebeu o livramento das tentações por meio da oração. Nós sabemos que
há muitas passagens, muito texto bíblico que fala sobre a cura, né? Nós temos a cura do mendigo aleijado, lá em Atos 3:18, que é muito lindo esse texto. É uma coisa assim que fala mesmo ao coração, porque assim, a forma como Pedro fala com ele é muito linda e fala muito ao meu coração. Quem quiser abrir lá em Atos 3, do 1 ao 8, tá? Eu vou ler só a parte do 6, para não me estender muito. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Essa é a figura do mendigo aleijado que estava ali na porta do templo no momento que os discípulos orar. Eles iam para o templo para orar. A palavra fala assim, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, eles estavam subindo ao templo no momento da oração. E nesse momento, eles foram indagados por esse mendigo que pedia ali esmola. E aí, Pedro diz que não tem nada para oferecer para o mendigo, mas que o que ele tem, ele oferece, que é ali a cura, né, por intermédio do nosso Senhor e Salvador. Então, assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou em nome de Jesus Cristo. E esse mendigo foi curado, muito mais valioso do que qualquer moeda que ele pudesse ofertar. Então, assim, precisamos de vida com Deus para termos essa fé, porque ele teve fé para executar tamanha audácia, né, de mandar que o mendigo se levantasse. É fé, gente, é pela fé, é tudo pela fé, nós temos que crer. A oração sem fé não tem efeito. Nós temos a figura de Daniel, que foi jogado ali na cova dos leões, e nós sabemos que Daniel era um homem de oração, a Bíblia fala que Daniel era um homem de oração, e ele foi liberto, ele foi salvo, ele conseguiu sair ileso ali da cova dos leões. Então, exemplo de livramento por meio da oração. A oração, ela precisa ser um hábito, ela precisa ser algo constante na vida do cristão. Então, independente se você está na sua casa, se você está no secreto, se você está no seu quarto ali orando, você sozinho, se você está nos grupos ou se você está no templo, a oração, ela precisa ser constante, ela precisa ser algo assim, vivo em nossas vidas. Como eu disse a máxima, crente, se é crente, logo ora, tem que orar. O momento da oração, qual que é o momento do dia, né? Como eu disse. E por último eu queria falar para vocês da parábola da viúva persistente. Está lá em Lucas 18. O juiz todo dia com a petição dela e pedia e pedia. E a Bíblia diz que era um juiz iníquo, né? Um juiz que não era um juiz justo, não era uma pessoa boa, vamos dizer assim, uma pessoa tão correta assim. E ele atendeu a petição dela pela insistência, ela foi insistente. Ele atendeu. Sobretudo o nosso Deus, que é fiel, justo e verdadeiro. Se até um juiz iníquo atendeu a petição dessa viúva, quanto mais o nosso Deus, que é fiel, justo e verdadeiro. Então, vamos nos permanecer firme em oração, vamos ser constante na oração, porque é isso que vai trazer resultado, é isso que vai nos levar a ter uma vida com Deus, é isso que vai nos permitir ter comunhão com Jesus Cristo, é isso que vai nos aproximar de Deus e vai nos dar fé o suficiente para que nós venhamos fazer atos tão grandiosos como o que aconteceu com Pedro, ali na situação da indagação do mendigo, né? Então, assim, é vida com Deus. Mas eu não consigo orar por muito tempo. Não tem problema. Comece orando o tanto que você consegue. Com o passar do tempo, você verá o mover, o agir do Espírito Santo na sua vida, que vai ali te ajudar. E você vai passar horas orando que você nem vai ver o tempo passar. Porque é assim que acontece. Deus, ele vai trabalhando no nosso coração e vai se tornando uma necessidade tal qual comer e beber, dormir, se torna uma necessidade. O Espírito Santo, ele te incomoda. Vai orar, você precisa orar. E aí você vai ali construindo a sua vida com Deus.
tá bom? Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar falando aqui na palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento. Espero ter contribuído, né, de alguma forma, que os irmãos tenham crescido, mesmo que uma coisa singela, mas que tenha ocorrido o crescimento. E para mim foi de grande valia, porque toda vez que a gente se debruça ali no estudo, há um aprendizado. E glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.